Querido Deus e Pai, o Senhor possa estar abençoando a estes pequeninos, estejam preparando seus coraçãozinhos para receber a exortação da sua palavra, esteja abençoando os seus professores, que eles possam compreender e entender a sua palavra. De mesma forma, a congregação também, que esteja preparando nossos corações para receber a exortação na sua palavra trazida pelo pastor. Que o Senhor esteja abençoando a ele e possa lembrar tudo conforme ao seu lado estudou, Pai. Em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Aquele relógio está funcionando. Aquele relógio está funcionando. Ok, muito boa noite, meus queridos. É uma grande, grande alegria poder reencontrar vocês depois desses dias calamitosos, né? De muita dificuldade. E ontem eu estive lá na casa do Celso e da Regina, então conheci o patriarca Sérgio e toda a sua família, né? E foi muito bom aquele tempo que passamos juntos lá. E na quinta-feira nós tivemos aqui uma reunião nossa de oração. Aliás, o Vitor comentou na abertura aqui sobre essa semana. Então, excepcionalmente, nesses tempos aí de guerra, nós não vamos estar focando no nosso tema da escola bíblica, que acontece aqui toda terça-feira, né? Então, nas terças-feiras e aqui nos domingos à noite, também nos domingos à noite, nós estamos abordando aqui o tema sobre santidade bíblica. Nós vamos, então, deixar esses dois assuntos aí em compasso de espera, que eu queria compartilhar com vocês outras porções da palavra de Deus, que certamente podem trazer mais encorajamento, mais fortalecer mais a nossa fé e a nossa confiança no Senhor nesses dias tão turbulentos que todos nós estamos passando, né? Então, terça-feira, vamos ter aqui a nossa reunião de oração. Nós não sabemos bem como é que vai ser aqui o resultado das chuvas desse final de semana. Caso haja alguma dificuldade de a gente reunir na terça, a gente deixa, então, agendado para quinta-feira novamente, se for possível, né? Mas a gente avisa no grupo. E na terça-feira, e no próximo domingo, Deus permitindo, nós vamos continuar nos reunindo, adorando ao Senhor, estudando a sua palavra. Na quinta-feira, eu comentei com os irmãos aqui que eu aprecio muito, muito a literatura de Salmos. E em tempos assim de grandes aflições, tempos de calamidade, de tribulação, frequentemente eu encontro nos Salmos muito conforto, muito consolo, né, para a minha alma, para a minha mente, que muitas vezes fica atribulada. E eu penso que isso acontece na minha experiência, talvez acontece na sua, porque nos Salmos, o salmista, ele expõe a sua alma diante de nós. Ele expõe os seus sentimentos, ele expõe a turbulência das suas emoções que muitas vezes estão ali fazendo pressão e opressão sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre a sua alma. E aí as manifestações que vêm daqueles momentos ali de aflição, de calamidade, e a forma como o salmista, então, apresenta o estado da sua alma diante do Senhor, buscando do Senhor misericórdia, compaixão, buscando do Senhor livramento das suas circunstâncias, é de um encorajamento tão grande, porque frequentemente eu me vejo naquelas situações do salmista. E você que já anda com o Senhor, talvez muitos anos nessa senda aí, dos caminhos do Senhor, talvez muitas vezes você mesmo se reconhece, não nas circunstâncias do salmista, mas
nos sentimentos da alma do salmista. E aí nós vemos então o salmista falando da sua aflição, falando do seu desalento, falando das suas perturbações, e nós vemos como ele encaminha tudo isso diante do Senhor e como ele recebe do Senhor realmente conforto, consolo, livramento, de tal forma que no final dos seus salmos nós vemos sempre o triunfo da fé, nós vemos aquela canção de alegria que brota dos lábios de quem enxergou o Senhor naquelas circunstâncias. Então, nós vamos aí por algumas semanas andar aí no meio dos salmos e buscar então esse conforto e a instrução para a nossa mente, para a nossa alma, para nós passarmos por esses momentos e não sermos levados pelas inundações das aflições que estão tão diante de nós. E hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí, por favor, no Salmo de número 13. Salmo de número 13. É mais um dos salmos de Davi. Davi escreveu grande parte dos salmos do livro de Salmos. Talvez ele escreveu 40% ou 50% dos hinos, dos salmos que nós temos aqui nesse livro. Normalmente, nos salmos de Davi, ele está referindo aí, na maior parte, ou em grande parte dos salmos que ele escreveu, ele está fazendo aí uma reflexão sobre as aflições que assolam a nossa alma. Nós temos mais uma situação aqui presente nesse Salmo 13. Então, acompanhe comigo aí a leitura desse salmo. O título aqui na minha Bíblia é Oração de Fé. Vocês sabem que os títulos no livro de Salmos, eles não são inspirados, né? Eles foram acrescentados pelo editor. Mas o editor, quando compilou aqui o saltério, ele deu para este salmo aqui o título Oração de Fé. É o título que aparece na minha tradução aqui. Versículo 1. Eu estou com a versão aqui revista e atualizada. Versículo 1, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Versículo 3, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. O Senhor nos reúne aqui nesse lugar. E nós estamos aqui para, primeiramente, adorar ao Senhor, exaltar o teu nome, reconhecer o teu poder, a tua bondade e a tua glória. Nós estamos aqui também, Senhor, para agradecer-te por tua salvação, por teu livramento, por tua bondade, por tua misericórdia, por tua compaixão, por tua obra na vida de todos nós. E estamos aqui também, Senhor, para ouvir a tua palavra. Pedimos, Senhor, que neste momento, ao abrirmos a tua palavra, o Senhor abra os nossos corações para entendermos a tua revelação,
o conselho da tua vontade, a instrução que o Senhor tem para os seus filhos, nesta noite, neste salmo. Fala conosco, Senhor, que a tua palavra ministre a todos os corações nessa noite. O Senhor conhece as necessidades de cada um dos teus filhos aqui. Então eu peço, Senhor, que através do teu Santo Espírito e através da tua santa palavra, fale conosco nessa noite. Fortalece a nossa fé e nos leva a enxergar os teus propósitos e a tua vontade. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Provavelmente você já conhece esse salmo. Provavelmente você já leu esse salmo muitas vezes. É um salmo de Davi. Nós não sabemos qual é a situação histórica, ou seja, por qual situação que o salmista passou e que levou ele a compor esse belo hino aqui para o Senhor. O que nós podemos perceber da leitura desse salmo é que a situação do salmista era uma situação desesperadora. Era uma situação desalentadora. Era uma situação de muita aflição para a sua alma. Ele estava muito aflito. Eu ouso dizer que ele estava desesperado. Era uma situação tão trágica que estava diante dele, que se não houvesse uma intervenção do Senhor imediatamente naquelas circunstâncias, ele acreditava que ele ia morrer. A intervenção do Senhor precisava ser uma coisa imediata. O salmista está aqui praticamente dizendo para o Senhor: eu não tenho mais forças. Eu não consigo mais. Eu estou no meu limite. Se o Senhor não agir agora, é o meu fim. Basicamente, essa era a situação do salmista. Para complicar mais ainda essa situação, que já é trágica, a sensação do salmista, e escutem bem, é a sensação do salmista, não é que isso estava acontecendo, mas a sensação do salmista, os sentimentos do salmista dão conta de que ele imaginava na sua alma que Deus havia se esquecido dele, que Deus afastava o rosto dele, que Deus o tinha abandonado, que Deus o tinha esquecido, se esquecido dele. Então isso é terrível. Não basta a gravidade das circunstâncias, a dramaticidade dos fatos, Deus ainda se esqueceu de mim. É terrível. Então essa era a situação de Davi. E é interessante que, embora nós não saibamos aí qual é a situação histórica que levou à composição desse salmo, a gente não sabe qual era o período da vida de Davi e o que aconteceu, ou qual era, ou em que momento da história do seu reinado aconteceu algo que levou a ele a tal estado de desespero. Mas fica bastante perceptível que neste salmo Davi ele vai da desesperança para a esperança. É um salmo curto, são só 6 versículos. Ele sai do desespero completo para uma alegria completa. Como é que aconteceu isso? Então, nós precisamos olhar aqui para o salmo. Sabe que alguns estudiosos têm chamado aqui este salmo de o salmo do até quando. E quando eu falei no início que eu me identifico muito com o salmista nas suas várias circunstâncias, essa aqui é mais uma delas.
Pergunte para você mesmo, quantas vezes você já não se apresentou diante do Senhor exatamente dessa forma? Até quando, Senhor? A situação era tão dramática que Davi aqui não expressa apenas uma vez até quando. Quantas vezes ele expressa? 4 vezes. 4 vezes ele está dizendo para o Senhor, até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando? Isso é muito mais frequente do que eu e você estamos dispostos a admitir. Mas muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos talvez falando um com o outro, até quando isso aqui vai continuar acontecendo? Até quando o Senhor vai permitir essas coisas? Até quando essas chuvas vão continuar? Até quando o Senhor vai se mostrar assim tão apático e indiferente? Até quando esse estado de coisas vai continuar? Não é assim ou é só eu que muitas vezes estou discutindo com Deus? Assim? Então o salmista ele estava dizendo, até quando, Senhor, até quando? Agora, não tenho tempo aqui para a gente olhar isso, mas existe muitas vezes aqui nos Salmos, em outros Salmos, em que o salmista está com este questionamento. Até quando? Tem um outro livro na Bíblia, onde esse questionamento também aparece. Deixa marcado aí no Salmo 13, venha comigo lá para o livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Olha aí o que o profeta diz para o Senhor. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutas? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Percebe que a situação aqui do profeta Abacuque era muito parecida. Até quando? Voltando aqui para Davi, 4 vezes aqui no seu salmo, ele comparece na presença do Senhor exatamente com esta manifestação na sua alma. Até quando? Até quando? Se você reparar bem, nós temos 4 vezes até quando. 2 vezes neste até quando, as 2 primeiras vezes, Davi está referindo aqui que Deus havia se esquecido dele. Isso são os 2 primeiros até quando. E os 2 últimos até quando, Davi se volta para dentro dele. E ele começa a contemplar, então, a sua aflição. Então, repare aí. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Esses 2 até quando, para onde é que ele está voltando o seu olhar? Ele está olhando para cima. Ele está vendo o Senhor? Está vendo. Versículo 2. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Para onde ele está olhando agora? Para dentro e ao redor. Então é uma situação de desespero, porque ele olha para cima e ele não vê Deus. Ele olha para dentro dele, o que está acontecendo? Ele está relutando dentro da sua alma. Ele está considerando dentro da sua alma, ele está fazendo uma ponderação sobre as suas circunstâncias e o que está acontecendo e o que precisa acontecer para o seu livramento, e ele não encontra saída. E por causa disso, diz: eu estou com tristeza no coração cada dia. E ele olha
para diante de si, o que ele vê aí? Ele vê os seus inimigos se erguendo contra ele. Quando Davi compõe este salmo, para nosso melhor aproveitamento desse salmo, nós podemos dividi-lo em 3 partes. Então, a primeira parte aí, que vai do versículo 1 ao versículo 2, nós temos aí a pergunta da ansiedade. Qual é a pergunta da ansiedade? Até quando? A segunda parte desse salmo, versículos 3 e 4, nós temos o clamor da oração. E a terceira parte desse salmo, versículos 5 e 6, nós temos a canção da fé. Esse salmo de Davi, ele está classificado entre os salmos de lamentações. O que eram os salmos de lamentações? Eram aquelas composições do salmista, onde eles estão considerando, refletindo sobre as aflições da alma. Então, começa com desespero, avança pela oração e conclui com a adoração. Desespero, oração, adoração. Será que isso ensina alguma coisa para a gente? Desespero, oração, adoração. Irmãos, faz parte da nossa experiência o passarmos por várias provações. Faz parte da nossa experiência, não só da nossa, de todos os homens, mas eu estou falando com vocês que são crentes, faz parte da nossa experiência passarmos por aflições. Faz parte da nossa experiência andarmos em tribulação. Davi disse em outro salmo, eu falei isso com uns irmãos ontem lá no Celso e na Regina. Davi diz: se eu ando em tribulação, tu me refazes a vida. Então, às vezes, nós temos essa tendência de negar essa realidade, e nós assumimos, muitas vezes, uma pseudo-religiosidade. O crente não passa por aflição. Ou se ele passa por aflição, ele sempre sabe administrar isso de forma triunfante. Quantas vezes, e talvez até nos últimos dias, você tem se colocado diante do Senhor e dito para Ele: até quando? Quantas vezes, talvez você tenha expressado isso para o Senhor: eu não aguento mais. Nessa primeira parte aqui do Salmo, a pergunta da ansiedade é essa: até quando? E olha só o que o salmista expressa na sua pergunta. Primeiramente, até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Talvez a gente tenha a tendência de olhar para essas palavras aqui de Davi e dizer: Davi, que palavras tolas você pronunciou aqui. Que coisa sem sentido. Como é que você pode dizer isso para o seu Deus? Você crê que Deus se esqueceu de você mesmo? E notem, quem é que está dizendo isso? Davi. Quem era Davi? Ungido de Deus. O homem segundo o coração de Deus. O homem de cuja a semente
nasceu o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, filho de Davi. E esse filho de Davi, esse crente, esse ungido, esse que foi escolhido para ser rei de Israel, de cuja descendência viria o Salvador, em certo momento da sua experiência, ele disse para Deus: até quando tu vai continuar se esquecendo de mim? Agora, isto aqui era a manifestação dos sentimentos de Davi. Deus não se esqueceu dele. Estão entendendo isso? Mas ele estava vivendo um estado emocional de tanta aflição e opressão que para ele, Deus tinha se esquecido dele. A ideia de esquecer-se de mim é a ideia de voltar-se o rosto contra mim. É a ideia de não ver a minha aflição. É a ideia de ser absolutamente indiferente. Ou usando uma expressão nossa, aquilo é a ideia de Deus deixar, ele a Deus dará. Conhece essa expressão, né? Se vira. Eu não quero saber. Então era isso que estava acontecendo aqui com Davi. E mais ainda, esquecer-te-ás de mim para sempre. Agora, já seria terrível se Deus esquecesse de nós por alguns minutos. Se Deus esquecesse de nós por alguns dias, seria terrível. Se a graça de Deus se apartasse de nós por um só momento que fosse, isso seria terrível. Imagina se isso fosse para sempre. Então Davi diz: esquecer-te-ás de mim para sempre. É possível isso? Que Deus se esqueça dos seus filhos? É possível que a onisciência de Deus tenha amnésia? É possível que Deus resolva dar um tempo de nós e vá fazer outra coisa enquanto a gente segue aqui um caminho de destruição? É possível isso? Não é possível. Lembra do que Isaías escreveu lá na sua profecia, no capítulo 49? 49, Isaías 49, versículos 15 e 16, primeira parte. Deus falando com o profeta em relação ao seu povo, o povo de Israel, né? Olhando aí para a restauração de Israel, Deus diz o seguinte, por intermédio do profeta: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Versículo 16: eis que nas palmas das minhas mãos te... No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo disse que estaria para sempre conosco. Ora, se Deus está sempre conosco, Ele pode esquecer-se de mim para sempre? Nós sabemos a resposta. Mas eu não estou julgando Davi e você não deve julgar Davi. Esse não era o fato. Deus não tinha se esquecido dele. Mas estes eram os sentimentos de Davi. Era exatamente assim que ele estava se sentindo. Deus tinha se esquecido dele. Isso não era verdade, mas isso era o seu sentimento. O que isso indica ou mostra para mim e para você? Se Davi era ungido,
era o homem segundo o coração de Deus. E ele pôde viver essas turbulências na sua alma. Você acha que você não pode viver isso? Você pode viver isso. Até quando ocultarás de mim o rosto? Então, essa ideia de que o Senhor tinha virado as costas para ele, era possível isso? Que Deus tivesse virado as costas para Davi? Não. Mas era assim que Davi percebia aquela situação. Ocasionalmente, na nossa experiência, às vezes o Senhor ele não vem naquele momento que nós achamos que ele precisava vir, porque o momento de Deus é diferente do nosso momento. Os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos caminhos, os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos pensamentos. Lembra quando os discípulos estão no mar da Galileia? Então eles tiveram um dia bastante cheio de ministério, e no final da tarde o Senhor disse aos seus discípulos: entrem do barco e passem para o outro lado. Eles foram. Diz o texto lá que isso era ao cair da tarde. Eles começaram a viagem, e de repente o que aconteceu em alto mar? Uma grande tempestade. Eles estavam quase naufragando. O Senhor estava vendo aquilo? Sim, porque o texto diz que o Senhor, lá onde ele estava, naquele monte, orando, ele estava vendo a aflição dos seus discípulos, porque ele não foi logo ao encontro. Sabe quando ele foi ao encontro? Diz o texto, na 4ª vigília da noite. Isso provavelmente entre 3 e 4 horas da manhã. Provavelmente, neste período, quando os ventos estavam soprando fortes e o barco parecia que ia afundar, talvez os discípulos pensaram: por que ele virou o seu rosto contra nós? Por que ele nos abandonou? Mas na 4ª vigília da noite, quem apareceu? O Senhor não foi no tempo que eles queriam, mas era no tempo que era necessário. A 4ª vigília da noite é o período mais negro da noite. No período mais negro da noite, o Senhor veio. Você lembra de Lázaro? Ele recebeu, o Senhor estava numa outra cidade, recebeu a notícia de que Lázaro estava doente. Quantos dias ele ficou ainda naquela cidade? Mais 2 dias. E quando ele decidiu ir ao encontro de Lázaro, Lázaro já tinha falecido. Mas diz o texto, ele sabia o que ele estava para fazer. Então, do ponto de vista, talvez, de Marta, de Maria, os outros amigos que estavam ali, o Senhor tinha se esquecido deles. O Senhor não se importou com o seu amigo Lázaro. Esperou 2 dias ainda. Mas o Senhor foi ao encontro de Lázaro. Talvez eles esperavam uma cura, mas Jesus trouxe para Lázaro uma ressurreição. Então, às vezes, pode parecer que Deus não está nos ouvindo, mas isso de maneira alguma indica que Deus está indiferente, que Deus não está vendo a aflição e que Ele não está agindo. Apenas Ele sabe quando é o momento exato para a sua ação divina. Então, Davi aqui, ele tem esse sentimento, ele se coloca dessa maneira diante do Senhor, e indo nesse espiral aí de aflição, uma vez que manifesta essa tristeza de pensar que Deus tinha abandonado, ele começa a olhar para dentro dele. Ele diz: até quando eu vou estar relutando dentro de minha alma? E isso, meus irmãos, muitas vezes é também a nossa experiência. Quantas vezes nós paramos de perseverar,
nós achamos que Deus não está se interessando com aquilo, a gente insistiu, não vê a ação de Deus, aí começamos a olhar para dentro de nós. E o que que nós encontramos dentro de nós? Nós encontramos fraqueza, nós encontramos limitações, nós encontramos falta de sabedoria, nós encontramos falta de poder, e nós ficamos, então, já que Deus não está me ouvindo, já que Deus não está me vendo, então eu tenho que dar um jeito, e aí você começa a ficar remoendo aquilo, e considerando o que você pode fazer, e você chega à conclusão que tudo que você pode fazer é nada. E então, a tristeza começa a tomar conta do seu coração. Na minha tradução diz com tristeza no coração, cada dia. Uma outra tradução diz com tristeza no coração, dia após dia. Então, a continuar nesse caminho aqui, isso vai levar à morte. Vai levar à morte, vai levar à morte. Primeiro aquela morte em vida. Sabe quando você já não vive mais, só existe? E na sequência disso vai levar à sua morte física. Então essa era a situação aqui do salmista. A pergunta da ansiedade. Se esse salmo fosse só esses 2 versículos, nós estávamos perdidos. Isso seria terrível. Mas aí algo começa a acontecer. Começa um clamor da parte de Davi. É o clamor da oração. Notem que no versículo 3, atenta para mim, responde-me. Isso aqui ainda indica que para Davi, Deus ainda estava longe. Porque ele está dizendo, atenta para mim. Responde-me ou ouve-me. Se ele está dizendo isso para o Senhor, qual era a impressão dele do Senhor? Que o Senhor não estava nem aí com a sua circunstância. Ele estava gritando, atenta para mim. Ouve-me, Senhor. Mas algo começa a mudar a partir deste momento. A gente tem aqui uma nota da fé. A gente tem aqui um clamor em oração que começa com uma manifestação de fé que começa a se mostrar aqui no interior do salmista, do seu coração, da sua alma. Isso está aí. Senhor, Deus meu. O que isso indica para a gente quando o salmista vai indo naquele desespero total que vai levando ele ao final das suas forças e de repente ele diz, Senhor, Deus meu. Note que o nome Senhor na sua Bíblia deve estar em letra maiúscula, porque isso aqui é o nome de Deus, é o nome de Deus no contexto da aliança com o seu povo. É Yahweh ou Yahvé, o Deus eterno. Mas ele usa também Deus meu. Na verdade, a expressão no hebraico é Elohai. Lembra que lá no início da Bíblia, quando aparece o nome de Deus, aparece Elohim, que é o nome de Deus, que aparece lá como Deus Criador Todo-Poderoso. E aqui então ele diz, ó Deus da aliança, ó Deus Criador de todas as coisas, ó Deus eterno. Não somente o Senhor é o Deus da aliança, mas o Senhor é o meu Deus. Isso aqui é tremendo e a partir deste momento começa a mudar a perspectiva aqui do salmista. Porque apesar que no seu coração, na sua alma, ele sente que Deus não está perto dele, ele sente isso não é verdade, são os seus sentimentos. Apesar que ele sente isso, para onde ele corre? Ele corre para Deus. Agora, esse Deus não era apenas Deus, ele era o seu Deus, meu
Deus. Então, nós podemos perder todas as coisas. Muitas pessoas, nesses dias aqui no nosso estado, perderam tudo. Agora, muitas pessoas que perderam tudo não tinham Deus. Então, perderam tudo que conquistaram materialmente. Isso é uma tragédia, é uma tristeza, é uma grande tristeza, mas ainda muitos desses não tinham Deus. Você perder tudo é realmente muito triste. Mas se você perde tudo e você tem Deus, a situação é bem diferente. Então, o salmista diz: Senhor, Deus meu. E aí começa aqui a oração do salmista dentro deste quadro de desespero dele. E notem a sua oração. O que o salmista pede? Versículo 3, ele pede o seguinte: ilumina-me os olhos. Primeiro pedido. Ilumina-me os olhos. Não é interessante que, diante daquela manifestação de desespero, de desalento, de estar assim no fim de tudo, o que ele pede é o quê? Ilumina-me os olhos. Por que ele pede isso? O que ele queria com isso? O que ele está pedindo aqui é uma iluminação espiritual. Senhor, eu estou desorientado. Senhor, eu não sei interpretar isso. Senhor, o quadro é tão terrível que eu me sinto completamente incapaz de entender tudo isso que está acontecendo. Eu estou em trevas, Senhor, eu não consigo mais reconhecer o que é certo e o que é errado nisso. Então, os seus pensamentos estavam levando a tantas considerações sobre aquilo que estava acontecendo, trazendo tristeza para o seu coração, que ele reconhece: eu não estou mais sabendo enxergar nem avaliar nada. Então, Senhor, ilumina os meus olhos, traz luz, eu preciso enxergar. Eu preciso enxergar o que é certo. Como nós precisamos disso nesses momentos? Nós precisamos enxergar as coisas de acordo com a perspectiva de Deus. Nós precisamos enxergar as coisas de acordo com a perspectiva do alto, celestial. Agora pense uma vez, se o salmista entendia que Deus tinha se afastado dele, que Deus não estava nem aí para o que estava acontecendo com ele, se ele olhava para dentro dele e se consumia em tristeza dia após dia, provavelmente chegou esse momento aqui em que ele pensou: está tudo errado, eu não estou conseguindo entender o que o Senhor está fazendo, eu não estou vendo, Senhor. E por isso eu estou me afundando cada vez mais no erro, eu não estou vendo, Senhor, eu preciso enxergar. E ele pede isso para o Senhor: ilumina-me os olhos. E não é isso que nós precisamos, meus irmãos. Quando nós estamos aflitos, aí sendo tomado pela ansiedade, tomado pela agonia, quando nós estamos andando assim, em meio à tribulação, e os nossos pensamentos, eles não são orientados pela palavra de Deus, e a gente não tem sabedoria para julgar as coisas da perspectiva da palavra de Deus, então a tragédia é muito maior ainda, porque nós vamos tomando ações erradas,
nós vamos deixando com que o nosso coração, a nossa alma vai se abatendo, se abatendo, se abatendo, se abatendo, até que nós estamos lá no chão, prostrados, e não temos mais forças, e não temos mais entendimento, e nós estamos ali naquela completa escuridão. Então o salmista, em certo momento aqui dessa sua situação tão atribulada, ele lembrou, não pode ser o que eu estou pensando, não pode ser o que eu estou sentindo, eu não estou conseguindo ver as coisas, então, Senhor, por favor, Deus meu, na sua misericórdia, ilumina os meus olhos, para que eu veja o que é certo, para que eu não seja enganado pelos meus pensamentos equivocados, errados, pela minha falta de sabedoria de perceber o que está acontecendo. E se eu não vejo as coisas segundo a perspectiva do Senhor, eu só vou indo mais e mais para o fundo do poço. Então ele pede, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Exatamente essa situação, pensando num sentido metafórico aqui, figurado, se você está com essa sensação de que Deus esqueceu de você, se você começa a olhar para dentro de você e procurar uma forma de resolver aquilo e nada dá certo, se você sente que você está dentro de uma grande nuvem e não consegue enxergar nada, se você começa a desconfiar dos seus próprios pensamentos, então você começou um processo de morte. Você está morto em vida. E aí tudo começa a ficar escuro, tudo começa a ficar silencioso e tudo começa a ficar frio. Isso são as características da morte. Escuro, silencioso, frio. Então, Davi pede para que Deus, ele não pede primeiramente que Deus mude as suas circunstâncias. Ele pede que Deus dê a ele sabedoria para entender as suas circunstâncias. É muito interessante perceber esse pedido. Qual o segundo pedido? Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então aqui Davi está preocupado também com a honra de Deus, com a honra do nome de Deus. Porque quando os inimigos triunfam sobre os justos, é a iniquidade e o mal que triunfa sobre o bem. E o nome de Deus é desonrado, e ele é blasfemado. E os inimigos, eles estão ali esperando ver o nosso vacilo, né? Vindo eu a vacilar, né? Eles estão ali esperando ver a nossa falta de confiança no Senhor. Eles estão ali esperando ver nós jogarmos a toalha. Eles estão ali esperando ver que nós ficamos tão abatidos que nos tornamos uma incoerência completa em relação àquilo que nós afirmamos sobre Deus. E aí os inimigos zombam de nós. E eles zombam de Deus. E eles dizem, esse é o seu cristianismo? Esse é o seu Deus? Então Davi diz, Senhor, não permita que eu seja arrastado por esse desespero, por essa tribulação, e que ao passar por ela eu não tenha realmente a compreensão de que o Senhor está cuidando de tudo isso, e que o Senhor há de me trazer o livramento, então os meus inimigos debochem de mim. Porque ao debocharem de mim, ainda mais Davi, que era o rei de Israel, que era o representante de Deus, ao debocharem de mim, eles estão debochando do teu nome. Que interessante, né? Os dois pedidos de Davi nesse clamor da sua oração. Me traz iluminação espiritual e não permita que eu afunde
para que o teu nome não seja desonrado, para que os meus inimigos não triunfem sobre mim, para que não zombem de mim e assim o teu nome seja blasfemado. Então, nós podemos vacilar, né? Porque ele diz aqui, os meus adversários me verem vacilar. Nós podemos vacilar. Talvez já aconteceu na minha vida, na sua vida, tantas vezes eu posso vacilar. Mas a gente tem que estar consciente disso e nós temos que pedir do Senhor graça e poder para não vacilar. Porque não é uma questão unicamente pessoal. Se eu vacilar e cair, não é algo que diz respeito só a mim, mas diz respeito ao nome de Deus. Porque eu sou um crente, eu sou um filho de Deus, eu temo a Deus. Então, se eu vacilar e cair, eu desonro o nome do meu Senhor. Então, Davi está preocupado com isso e ele pede do Senhor graça para ser vitorioso sobre isso. E aí chegamos então à parte final aqui do Salmo. Agora, notem bem, como é que começou o Salmo? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Aquela manifestação de que Deus está longe. Como é que termina o Salmo? Versículo 5. E aqui nós temos a canção da fé, é a terceira parte do Salmo. No tocante a mim, confio na tua graça. Como é que aconteceu isso? Porque alguns versículos antes, como é que estava Davi? Senhor, até quando você vai se esquecer de mim? É até uma redundância, até quando e para sempre, né? Até quando vai esquecer de mim para sempre? Então começa a ver essa fé que desponta ali no meio daquela tribulação do seu coração, e ele olha para Deus, Senhor, Deus meu, vem a oração, algo acontece aqui na experiência de Davi, e Davi diz, no tocante a mim, confio na tua graça. O que nós precisamos nos momentos de tribulação? O que nós precisamos nos momentos de desespero? O que nós precisamos nos momentos de calamidade? O que nós precisamos quando as tragédias são indescritíveis? O que nós precisamos? Versículo 5. O quê? Confiar na tua graça. A palavra graça e misericórdia, que aparece muitas vezes no Antigo Testamento e nos Salmos, que é traduzida como graça ou misericórdia ou fidelidade, é a palavra hebraica hesed. E hesed significa o amor leal de Deus. É isso que significa isso. Amor leal de Deus. Então, Davi está dizendo que confia no quê? No amor leal de Deus. Irmãos, diante de todo esse quadro desolador que nós estamos assistindo, todos fomos atingidos, né? Claro que alguns muito mais do que outros, mas todos nós fomos atingidos em alguma medida. O que nós precisamos nessas circunstâncias? Confiar no amor leal de Deus. Confiar na graça de Deus. Não é possível dizer aqui, não fica muito claro, porque Davi diz na sequência, regozije-se o meu coração na tua salvação. Agora, salvação aqui não é no sentido de salvação do Novo Testamento, no sentido de salvação da alma, mas a salvação, o livramento, a libertação dos seus inimigos aqui. Então ele diz, regozije-se o meu coração na tua salvação. Isso pode significar duas coisas. A salvação
já tinha acontecido, então, e agora Davi estava adorando ao Senhor, ou neste voltar-se para o Senhor, ele foi de tal forma fortalecido na sua fé, na sua alma, que estava cheia de tristeza, ali no versículo 2, ele foi de tal forma fortalecido na sua alma, que ele já podia antever a salvação. E ele já podia, então, se alegrar. Isso pode ser a segunda possibilidade de interpretação. Deus já tinha realizado a salvação, e ele estava, então, se regozijando. Ou ele estava tão convencido que o Senhor haveria de salvá-lo, e isso não tinha acontecido ainda, e ele já podia se alegrar, se regozijar na salvação que vem do Senhor. E aí termina o Salmo, no versículo 6, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Isso é incrível, porque ele começa o Salmo dizendo, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? E ele termina o Salmo dizendo, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. E possivelmente isso significa que Davi começou a olhar para a sua experiência passada, o quanto me tem feito, é a ideia de que, olhando para a sua experiência passada, ele conseguiu enxergar a bondade do Senhor, ele conseguiu enxergar a direção do Senhor, ele conseguiu enxergar todas as circunstâncias na sua vida em que Deus estava com ele, protegendo ele, fazendo bem a ele. E ao olhar para essa experiência e se dar conta que Deus sempre foi com ele, ele já podia cantar agora, olhando para o futuro, sabendo que, assim como Deus foi com ele no passado, Deus haveria de ser com ele no futuro. E ele já podia ter a certeza, Deus me fez muito bem até aqui, e Deus vai fazer muito bem daqui para lá. E ele podia, então, louvar ao Senhor. Isso aqui é fantástico, meus irmãos. Em 6 versículos, você sai do desespero total para uma alegria triunfante. Pode ser assim conosco? Claro que pode. A palavra de Deus, ela foi preservada exatamente para nos instruir, exatamente para nos aperfeiçoar, né? Exatamente para nos encontrar nas nossas necessidades. Então, algumas aplicações bem rápidas aqui. Quando eu e você fomos levados a pensar que Deus se esqueceu de nós, onde está o erro? Em Deus ou em nós? Quando eu e você fomos levados a pensar que Deus não se importa, Deus não vê, quem está errado? Deus ou nós? Nós. Porque Deus nunca se esquece de nós. Então, se eu posso ser levado a pensar dessa forma, por este salmo aqui, eu já fico instruído que é um sentimento que pode estar no meu coração, mas ele não é o fato. Ele é um sentimento, ele é um quadro da minha alma, mas ele não reflete a realidade. Deus nunca se esquece dos seus filhos. Lá em Hebreus é repetido algo do Antigo Testamento. Eu nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, primeira aplicação, rejeite esses pensamentos, instrua a sua mente com a palavra de Deus e saiba que Deus nunca nos abandona. Segunda aplicação, às vezes nesses momentos de grande aflição,
os nossos pensamentos podem estar desorientados. E a gente não está atinando com a perfeita vontade de Deus. Então, qual é a nossa oração? Ilumina-me os olhos. Senhor, faça com que eu veja o que é certo nisso tudo, a verdade disso tudo, para que eu possa me manter nessa posição de confiança em Ti. E a terceira aplicação que eu queria deixar é realmente essa questão da confiança. Quando Deus permite tantas provas na nossa vida, permite o sofrimento, permite as angústias que fazem parte, né, da nossa porção aqui, o propósito de Deus com tudo isso não é acabar com a gente. Não é pisar em cima da gente. Todas essas coisas, se são ordenadas por Deus ou permitidas por Deus, elas têm o propósito de fortalecer a nossa fé. Elas têm o propósito de fortalecer essa confiança. Mas não é uma confiança na fé. Não é fé na fé. É uma confiança na graça de Deus, no amor leal de Deus, o que significa dizer uma confiança no próprio Deus. Confie nele e se alegre na salvação que ele vai providenciar. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço mais uma vez por poder compartilhar a tua palavra com os meus irmãos. E venho pedir, Senhor, por mim e pelos meus irmãos, que nós estejamos, Senhor, olhando para Ti, crendo, Senhor, que Tu existe e que Tu se torna galardoador daqueles que Te temem, Senhor, como diz a Tua palavra. É muito fácil, Senhor, no meio das intempéries, dos sofrimentos, das dificuldades, Senhor, nós nos perdermos, Senhor, nos nossos pensamentos frívolos, que não acertam, Senhor, com o conselho da Tua vontade. Eu peço então, Senhor, ilumina os nossos olhos, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós vejamos a Tua graça, o Teu poder e a Tua glória. Fortalece a fé de todos nós, nos ajuda a caminhar mais perto de Ti, Senhor, e usa as nossas vidas para a honra do Teu nome, para que o Senhor seja conhecido entre os povos e para que o Seu nome não seja blasfemado na terra. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém.